Olá, gente bonita! Muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Eu sou a Leide Miriam Santos e hoje estaremos a falar sobre qual personagem bíblico se encaixa melhor no temperamento colérico. Por isso, se isto te interessa, anda comigo! Olá, meus queridos! Tu tens acompanhado os vídeos? Já sabes que na semana passada eu falei sobre o temperamento colérico. O que é isto? Então, se tu ainda não viste esse vídeo, faz pausa neste e vai aqui ou no link abaixo aí na descrição que estarei a falar e a explicar o que é este tipo de temperamento colérico. Este vídeo é a continuação, digamos assim. Hoje eu venho-vos dar um exemplo de alguém na Bíblia, uma pessoa real, daquelas que nós admiramos, que tem assim a predominância do temperamento colérico. E este é outro ponto que eu frisei no outro vídeo, a dizer que todos nós temos um temperamento predominante, mas é raro ou quase impossível uma pessoa só ter um temperamento. Normalmente nós temos um predominante e depois podemos ter algumas características de um ou outro tipo de temperamento. Eu estou a fazer uma série, na verdade são 4 vídeos a falar sobre temperamentos e o primeiro, que já saiu a semana passada, a falar então sobre o temperamento colérico. Fica ligado, se ainda não és subscrito neste canal e ainda não ativaste esse sininho em todas as notificações, estás à espera do quê? Estás a perder! Em breve vai sair então a continuação deste estudo, digamos assim, sobre temperamentos. Então, hoje eu quero partilhar contigo qual personagem bíblico tu achas que tinha o temperamento colérico como predominante. Vá, eu vou-te dar um bocadinho de tempo para escreveres aí as tuas sugestões, as tuas opiniões. Quem será que na Bíblia tinha este temperamento? Bom, escreve aí embaixo. Vá, rápido, rápido, eu espero. Então, já escreveste? Já deste a tua opinião? O personagem bíblico é Saulo de Tarso. Sim, o nosso amigo Saulo que se transformou em Paulo. Estão a ver quem é o apóstolo Paulo? Ele era predominantemente colérico. Ele é sem dúvida um excelente exemplo de um colérico e de como o Espírito Santo pode nos moldar a sermos mais parecidos com Ele, independentemente da nossa natureza. Saulo era completamente diferente de Paulo. Aliás, eu quando era mais nova, quando percebi quem era Saulo e quem ele se tinha transformado, quando me deu este clique, eu dizia, bom, se Saulo conseguiu se transformar em Paulo, se Deus conseguiu fazer esta mudança nesta vida, qualquer pessoa pode se converter a Cristo e mudar de vida. E é mesmo um exemplo fascinante. Se tu ainda não leste esta história, corre lá na Bíblia, assim que acabar este vídeo, corre lá e vai ler a história de Paulo. Saulo de Tarso era um colérico de aprimorada educação. Ele não era uma pessoa sem cultura, pelo contrário, ele tinha assim, alta educação a nível de conhecimentos, né? Naquela época ele era assim, alto. E a nível de religiosidade, ele era um dos mais que sabiam, sabes, a Torá e estavam lá e ele era o mestre dos religiosos. A primeira aparição dele é justamente no apedrejamento de Estevão. Após o apedrejamento de Estevão, eles vão pôr as suas vestes, a sua capa, aos pés de Saulo, ou seja, dá a entender que ele era uma figura de líder, alguém importante, não é? No meio deles. Muitos estudiosos e teólogos afirmam que ele era membro do Sinédrio, ou seja, aquele conselho dos 70 anciões em Israel. Saulo era jovem naquela época, então isso ainda faz com que ele se destaque mais. Era assim mesmo uma honra ele estar ali. E na Bíblia nós podemos ver em Atos 9, 1 e 2, que Paulo era cruel. A maior parte dos coléricos tem esta tendência de serem ardilosos, de rapidamente se motivarem com ódio, com intolerância. Ele, antes da sua conversão, ele era implacável contra aqueles que eram contra aquilo que ele pensava. Ele era extremamente rígido e rigoroso com a sua religiosidade, com aquilo que ele acreditava que era assim. E ai de quem dissesse ao contrário. No entanto, uma das maiores vantagens do indivíduo com este tipo de temperamento é a sua força de vontade, o que o pode tornar uma pessoa muito bem sucedida. O próprio Paulo
depois já convertido, não é? Saulo já convertido em Paulo. Ele, em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24 ao 27, ele fala exatamente sobre isso. As suas atitudes tinham sempre metas bem definidas. Como eu falei no outro vídeo, os coléricos funcionam muito bem com planeamentos de trabalho. Ele sabia muito bem o que queria e para onde ia para alcançar esse objetivo. Ele tinha uma excelente autodisciplina e tudo isso começa na mente da pessoa. Em 2 Coríntios 10 lemos exatamente isso. Se nós não conseguimos organizar a nossa mente, se nós não conseguimos planear na nossa mente, é praticamente impossível nós conseguirmos realizar na prática, não é cá, fora. Não, é muito difícil. Então esta imensa força de vontade transforma líderes, não é? Paulo foi um líder, foi um apóstolo que abriu igrejas, e tudo isso dentro de uma estrutura, não é, de autodisciplina, de metas, de propósitos, e ele era extremamente decidido, ele tinha muita autodisciplina e ele tinha extrema força de vontade. Por isso, como podes ver, ser colérico não é mau. Ser colérico, debaixo da orientação de Deus, com o Espírito Santo a atuar na tua vida, tu podes ir muito, muito longe. E como eu disse também no último vídeo, todos os temperamentos têm características positivas e características negativas. Todas elas devem e precisam de Deus, precisam do Espírito Santo. Em Gálatas 5, 22 e 23 estão as características que todos nós precisamos ter. E claro, o colérico também. Todos nós precisamos ter após convertermos e com o auxílio do Espírito Santo precisamos buscar mais e mais, como o amor, a paz, a humildade. Ou seja, concluindo, Paulo é um exemplo fantástico de que todos nós podemos mudar, até um colérico como ele era. Paulo teve ali uma luta em Damasco, dou ou não dou a minha vida, dou ou não dou a minha vida, mas quando ele deu a sua vida a Cristo, tudo mudou. E os seus pontos fortes ficaram ainda mais aguçados e os seus pontos fracos foram, sem dúvida, alimados e moldados pelo Espírito Santo. Paulo é um ótimo exemplo referente às palavras de Jesus que disse: quem perder a sua vida por amor à minha causa, achá-la-á. Mateus 10, 39. E assim é, que assim seja comigo e contigo. Eu espero que tenhas gostado deste vídeo, que é no fundo um complemento ao vídeo anterior. E eu despeço-me com um grande beijo. Deus te abençoe. Até ao próximo vídeo. Não percas. Até para a semana. Tchau, tchau. 1, 2, 3, come on!